Então tá, vamos começar então, querida? Sim. Tá bom. Então, estaria em Belém, né, hoje, assim. Mas a pandemia prendeu nossos pés em casa, né? Então, a gente está fazendo esses encontros assim, né? Desse jeito que a gente tem feito, né? De se encontrar. Então tá, então a gente está dentro do SEB Belém, vocês se considerem dentro do SEB Belém, né? A gente está dentro do Centro Budista lá em Belém, no calor de Belém, como a Adri estava falando. Então a gente vai começar com as preces, a prece das 7 linhas, a prece de Bodhicitta. Eu vou compartilhar com vocês a tela. A quem me deixou, pode me deixar de anfitriã ou co-anfitriã? Dri. Uhum. Tá, vai, assim eu posso compartilhar a tela. Aí, obrigada, meu amor. Então é isso. Agora eu vou compartilhar. A gente vai fazer as preces iniciais. Possivelmente nem todos são aqui praticantes e nem do SEB, talvez, mas é uma forma de a gente começar as práticas, né, no SEB. Isso parece que é um pouco atrasado aqui. Posso ouvir também? Eu vou desativar o som de todo mundo. Quer dizer, acho que eu não consegui desativar o som de todo mundo. Não. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o... E vamos lá, então. A gente faz a prece das 7 linhas juntos com a intenção de nos conectar a uma sabedoria dos Budas, né? A gente vai fazer 2 vezes em tibetano, 1 vez em português, as 2 primeiras preces, daí a gente entra no nosso tema. Mas a gente coloca a nossa mente nessa posição de prática, né? De sabedoria. Hom. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratica seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Hom Ordem Udi Nujan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nodrunye Pema June Shesuda Kodu Kandro Mampe Kor Chechi Jesuda Gruchi Ninji Lapchi Jetsu So Guru Pema Siddhi Hom Arjen Uji Nojang Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Adronye Pema June Shesuda Kodo Kandro Mampe Kor Chechi Jesuda Gruchi Jinji Lapche Shitsu So Guru Pema Siddhi Ho. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Sochi Chonama Jancho Badu Dagi Kyapsuchi Dagi Jinso Dipe Sonamchi Rola Penti Sanjay Drupasu Sanjay Chodam Sochi Chonama Jancho Badu Dagi Kyapsuchi Dagi Jinso Dipe Sonamchi Brola Penti Sanjay Drupasu.
Agora, durante uns instantes, só um minutinho, deixa o sentido da prece permear a sua mente, seu coração. Traz a sua consciência para este momento presente, seu corpo. Esse encontro com tantas pessoas num domingão de sol. Nós podemos falar sobre temas muito importantes. Então, traz o coração para esse momento, de uma forma aberta, bastante presente. E notando como é uma coisa extraordinária essa, de tantas pessoas interessadas em explorar esse mundo interno nosso. Assim, então a gente começa a nossa conversa de hoje. Então é isso, queria de novo agradecer a Adriele, todo mundo do SEB Belém por criar esse espaço, né? É um trabalho assim por trás de tudo isso, né? Organizar a comunicação, organizar as agendas. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui no Zoom. E a gente está quase no limite da sala, talvez faltam 2 lugares só. Talvez a gente precise usar mesmo a transmissão no YouTube, mas está todo mundo dentro, né? Não tem problema. Quem não conseguir entrar no Zoom, estiver no YouTube, está bem também. Vou talvez pedir para a Dri ficar de olho no YouTube. Não sei se você consegue, Dri, mas ficar de olho no YouTube, caso surja alguma pergunta de lá depois, a gente possa acolher todo mundo junto, assim, nesse espaço virtual, sem fim, né? Sem limite de tamanho, né? Maravilhoso isso. Aqui no Zoom a gente já estourou o tamanho, mas tem um espaço limitado virtual para a gente se encontrar aqui. Então, amores, o encontro esse aqui de hoje, ele surgiu, na verdade, do encontro passado, né? Não sei, umas semanas atrás, nem lembro bem quando foi, a gente teve um encontro desses daqui para falar sobre os 8 versos que transformam a mente. Então, não sei se todos participaram, possivelmente não, né? Mas talvez já tenham visto também esse assunto em outro momento. Vou gravar aqui. Estou gravando aqui no meu computador. E então surgiu desse encontro dos 8 versos, né? A vontade de falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre as emoções, né? E, na verdade, vocês vão ver que eu vou expandir um pouquinho esse assunto, né? Mas só para a gente lembrar de onde veio essa ideia aqui, vou só compartilhar com vocês rapidinho a nossa apresentação, o PowerPoint que a gente usou nesse encontro dos 8 versos, né? Então, primeiro assim, antes de compartilhar isso com vocês, queria dizer o seguinte, eu vou tentar trazer esse assunto das emoções para o contexto do treinamento da mente, né? Para dar uma sequência realmente para o nosso assunto do outro encontro, né? Então, como é que a gente pode olhar para as emoções que são tão presentes na nossa vida, mais do que a gente gostaria até, né? Como é que a gente pode usar isso como uma ferramenta para o treinamento da nossa própria mente? E eu gostaria só de lembrar uma coisa que eu acho super bonita que o Lama Wallace diz, que os budistas, no Tibete, eles não se chamam de budistas, né? Eles não se autodenominam budistas, eles se chamam de insiders, no sentido de que eles olham para dentro, né? A prática deles é olhar para dentro. Então, eu vou trazer esse tema das emoções, né? Para servir para isso, né? Para a gente olhar para dentro. Então, isso começa, toda essa conversa precisa começar, como todos os ensinamentos que a gente recebe sobre o treinamento da mente, né? Precisam começar com o tema da motivação, né? A gente tem uma escolha para fazer em termos de motivação. Então, a gente pode sempre escolher, quando a gente começa a estudar esses ensinamentos sobre treinamento da mente, né? A gente sempre pode escolher, né? Fazer as coisas como a gente sempre fez, né? Ou não, ou fazer as coisas de uma forma diferente, né? Olhar para as nossas experiências de uma forma diferente. E escolher esse caminho de olhar para dentro,
né? Para que as nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa vida, as nossas relações, elas ganhem uma outra dimensão, né? Então a gente começa daí, desse ponto. Nós, de saída, nós temos que fazer uma escolha, né? Nós vamos continuar fazendo sempre como a gente sempre fez, né? Ou a gente vai dar um olhar novo e amparado pela sabedoria da tradição budista, neste caso, né? Então, voltando para agora sim, né? Voltando para o tema que a gente tratou no encontro passado, o primeiro verso falava disso, né? Da nossa motivação. Então, ele já estabelecia o tom, né? Então, é com a determinação de alcançar a iluminação, que é o bem supremo, né? Em benefício de todos os seres sencientes. Mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, porque, como a gente viu, são os seres, esses que a gente tem a impressão de que às vezes nos atrapalham, né? São eles, por eles e por causa deles, que nós vamos conseguir treinar nossa mente de uma forma a alcançar a perfeição, vamos dizer assim, que é a própria iluminação dos Budas, né? Então, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Aí a gente foi daqui do terceiro verso, especificamente, que surgiu esse encontro que a gente está tendo aqui. Eu estou meio perturbada porque não para de tocar meu WhatsApp aqui, o pessoal pedindo senha, mas nem adianta mandar senha, né? Porque a sala está lotada. Não sei nem o que fazer. Então, assim, o terceiro verso, ele trata especificamente disso, do tema de hoje, né, nosso. Foi daqui que surgiu esse desejo de encontrar hoje, né? Em todos os meus atos vou aprender a examinar a minha mente e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Então, foi daqui que surgiu o nosso encontro de hoje, né? Então, nós já vamos começar discordando à luz da visão do Paul Ekman, que é um dos nossos professores aqui, que nós vamos olhar bastante o que ele fala sobre emoções, né? Nós já vamos discordar do Geshe Langri-Tampa, porque não existe exatamente emoção negativa, como a gente vai ver, né? Mas a gente vai falar disso direitinho, vai explorar mais isso. Mas a gente também vai expandir um pouco esse tema de emoções para falar das aflições da mente. Então, quando a gente fala de aflições da mente, a gente está incluindo as emoções, mas a gente está falando de tudo que perturba o equilíbrio da nossa mente, né? Então, aqui a gente já tem uma questão aqui, né? A gente sabe exatamente qual é o estado de equilíbrio da nossa mente? Então, a gente precisaria ter uma referência do que é o estado de mente em equilíbrio, né? Então, daí, de saída, a gente vê a necessidade, assim, inevitável de desenvolver uma prática meditativa, né? Não tem como a gente ter esse referencial de uma mente equilibrada sem que a gente treine para isso, né? Sem que a gente permita, na verdade, que a nossa mente se equilibre numa prática de meditação, né? O Alan Wallace diz que, às vezes as pessoas chegam para ele e falam assim, escuta, como é que eu faço para aprender a meditar? O que eu faço para meditar, né? Daí ele fala assim, olha, comece fazendo a pergunta certa, que a pergunta certa é assim, o que eu preciso deixar de fazer para meditar, né? Então, é mais um cuidado para deixar de se atrapalhar do que para fazer alguma coisa que a gente não fazia antes, né? Então, é mais uma questão de a gente soltar as preocupações, soltar as fixações aos estados de mente e dar um tempo para a mente se acomodar de uma forma relaxada, aberta, clara, solta das bolhas todas, né? Dá um tempo para isso acontecer. Cultivar a paciência de deixar a mente descansar num estado de equilíbrio. Aí a gente começa a ter uma referência do que é o estado de equilíbrio da mente. Para aí a gente começar a desconfiar
do que é uma aflição mental, né? De quando que a nossa mente está aflita. E aí, quando a nossa mente está aflita, a gente pode ter, então, a gente pode cultivar a motivação de lidar com essa aflição mental, olhando para dentro, né, como um insider, em vez de tentar controlar tudo que está fora, porque a gente, ó, não tem nenhuma criancinha aqui, pelo que eu estou vendo nessa altura do campeonato, aqui na nossa, pelo menos na nossa primeira tela, aqui não tem nenhum nenenzinho, né? Então, a gente já pode ter tido a experiência de que controlar as coisas não funciona, né? Tentar controlar as coisas externas não dá muito certo. Pelo menos não por muito tempo. Aliás, está a filhinha da Adri lá, mas a filhinha da Adri já deve estar aprendendo também, né? De algum jeito ali. Então, a gente já tem idade suficiente para ter percebido que controlar o mundo externo não funciona o tempo todo. Né? Então, a gente vai precisar, e a gente tem essa oportunidade, gente, né? De usar tudo isso para lidar com a nossa própria mente, que é, na verdade, a fonte de toda a felicidade e de todo o sofrimento. É a nossa própria mente. Né? Então, começa daí. No material que eu vou depois enviar para a Adri para a gente colocar numa página, não sei bem como é que ela sobe na página do Cérebro Belém sobre esse encontro, né? Eu vou mandar, claro, todos vocês eu tenho certeza que tiveram várias práticas de meditação, vários professores, várias instruções, mas eu vou mandar uma instrução, um linkzinho para uma meditação bem simples, assim, que é a prática inicial e final que o professor Alan Wallace ensina, que é estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais. É a prática inicial, depois que a gente ralar muito no caminho, né? A gente vai descobrir que é a prática final, é o resultado, né? É a base e é o resultado da prática de meditação. No final do caminho, a gente vai ter estabelecido o corpo, a fala e a mente nos seus estados naturais. Né? Mas tudo isso para falar para vocês que, assim, se a gente não tiver essa referência e essa possibilidade de voltar para esse estado natural de corpo, de fala e de mente, a gente não vai nem notar o que é, não vai conseguir nem identificar as aflições da nossa mente e não vai saber exatamente o que fazer com elas. Para onde que a gente voltaria quando a gente se livrar dessas aflições da mente, né? Então a gente precisa cultivar o caminho e assim a familiaridade com o estado natural de mente. Por enquanto estamos bem? Sim? Então, a gente tem esses dois assuntos já, a importância da motivação, né? De a gente, agora, frente à nossa vida emocional, frente às aflições da nossa mente, a gente cultivar a motivação de compreender isso por dentro, né? Não ficar tentando consertar o mundo para as emoções não surgirem mais. Pessoal, isso não vai rolar, né? Segundo ponto, então, a gente precisa cultivar essa familiarização com o estado natural de mente. Esse termo a gente pode não prestar muita atenção, mas quando a gente fala estado natural da mente, é uma boa notícia essa. Porque o estado natural da nossa mente é em paz, é tranquilo, é alegre, é claro, né? Toda vez que a gente se afasta disso, é porque a gente se atrapalhou, né? Mas esse é o estado natural. Se a gente permitir, a gente volta para esse estado natural. É claro que tem um caminho aí que a gente pode fazer, né? E a gente vai precisar fazer eventualmente, mas é uma boa notícia saber que esse é o estado natural. A gente pode, às vezes, não achar, né? A gente pode achar que o estado natural da nossa mente é perturbado, porque é o que a gente mais está familiarizado, né? Mas não é, né? O estado natural da nossa mente é aberto, claro, tranquilo, delícia. Esse é o estado natural da nossa mente, né? Então, agora, deixa eu dar uma olhada no bate-papo, ver se a gente está indo bem por enquanto. Beleza. Então, agora eu vou começar... Deixa eu compartilhar uma outra apresentação. Primeiro que eu precisava abrir, né? Só um pouquinho. Então, eu vou compartilhar agora só algumas telinhas, não para a gente ficar preso na tela, mas só para facilitar. Eu mostrar para vocês que eu queria, mais ou menos, o que eu queria discutir com vocês. Mas o primeiro tema seria esse, né? A gente vai tratar de uma forma mais ampla do que emoções, a gente vai tratar das aflições mentais, né? E a gente já viu que é tudo aquilo que faz com que o equilíbrio da mente seja perturbado, né? E a mente aflita, quando a mente está perturbada, ela vê a realidade de uma forma distorcida. Mas adivinha, se a gente está lá dentro, a gente não acha que está distorcida. A gente precisa de um treino para entender quando a mente está aflita e que ela está vendo as coisas de uma forma distorcida. Porque a gente vê, né? É como se a aflição mental ela pegasse um óculos todo
todo, como é que fala? Sujo, vai. Uma lente toda nojenta e botasse na nossa frente, assim, a gente vê as coisas daquele jeito. Então, a gente acredita que a realidade é da forma como a gente está vendo. A gente não nota que a distorção da mente está antes do nosso olho, né? É como se ela já determinasse a forma como a gente vai ver as coisas. Então, a gente tem nos ensinamentos budistas os três venenos, né? São as três principais aflições, mas a gente pode expandir essa lista aí, né? Dentro da psicologia budista, a gente tem 6 aflições raiz, além da ignorância, raiva e apego, né? E a gente tem 20 aflições secundárias. Esse pode ser um tema para a gente estudar um outro dia, quando a gente tiver um texto traduzido, inclusive, para fazer esse estudo, né? Mas só para a gente entender que a gente está falando de um termo muito mais amplo do que emoção, né? Então, por exemplo, a ignorância, quer dizer, não ver as coisas com clareza, ver as coisas de uma forma turva, né, o que a gente chama de ignorância, não é uma emoção, né, na definição da psicologia moderna. Não é uma emoção, né, mas é uma aflição, perturba a mente, né, faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma distorcida. A raiva é uma emoção e é uma aflição mental também, né? Tem algumas coincidências aqui, mas a maioria das aflições mentais não são consideradas emoções, mas são tão importantes quanto as emoções, né? O apego, ele também não é uma emoção. Ele se desdobra em emoções, né? Mas ele não é uma emoção. Mas perturba, né, pessoal? Vamos combinar. Quando a gente está super querendo alguma coisa, é como se a gente, nosso campo de visão se estreitasse e a gente só vê aquilo que a gente quer, né? Como diz o Alan Wallace, o apego faz com que, deixa eu ver se consigo me lembrar, quando a gente está pegado a alguém, né? Faz com que as qualidades dessa pessoa, como é que é? As qualidades ficam em 3 dimensões, né? Fica em 3D, né? Aquelas características meio neutras que a pessoa tem, vira qualidade, né? E as qualidades negativas a gente nem vê, né? Então o apego distorce completamente a visão que a gente tem das coisas, né? As quais a gente está apegado, né? Mas então, a gente entende que a gente está dentro desse território, né? De aflições da mente. Agora, a gente vai olhar mais de perto as emoções, a visão, especialmente do Paul Ekman sobre as emoções, e a gente vai, de vez em quando, trazer o tema das aflições da mente de novo. Segundo Paul Ekman, o que é uma emoção, né? Ele vai dizer assim, uma emoção é um processo, quer dizer, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Que ocorre quando nós sentimos que algo importante para o nosso bem-estar está ocorrendo. Esse processo é influenciado pelas nossas avaliações e impacta o corpo e a mente. Vou descoisar aqui. Então, quando ele fala que eu vou colocar, Paula, desculpa, próxima vez que eu compartilhar, eu coloco em modo apresentação. Então, quando ele diz que a emoção é um processo, né? Quer dizer, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? O corpo responde, a nossa mente se perturba, se fica atingida pela emoção, e a emoção, para ela surgir, ela depende da nossa avaliação. Então, segundo Paul Ekman, a gente está o tempo todo avaliando o ambiente, assim, rastreando o ambiente, né? Quando surge alguma coisa que vai impactar o nosso bem-estar, para o bem ou para o mal, né? Aí a emoção surge. Mas depende da nossa avaliação sempre, né? Então a gente já vai ver a implicação que isso tem, né? O Paul Ekman, ele foi um super estudioso, né, das emoções, o trabalho da vida dele inteiro. Deixa eu ver se consigo pôr em outra apresentação. Ele estudou a vida inteira as emoções, ele tinha uma visão evolutiva das emoções. Ele olhava para as emoções de um ponto de vista de quem era também um estudioso de Darwin, né? Então, ele estudou as emoções do ponto de vista da evolução da espécie humana, né? E ele definiu as emoções universais, né? Ele entendeu, ele descobriu que algumas emoções, que inicialmente eram 7, agora ficaram em 5, né? Que algumas emoções
elas são universais, elas se expressam de uma mesma maneira, especialmente expressões faciais, e elas têm o mesmo significado independente da cultura. Então, ele fez trabalhos, se vocês forem buscar os livros dele, que obviamente estão esgotados em português, né, mas tem no Kindle em inglês e acho que tem em espanhol também. Ele fala sobre os estudos que ele fez, especialmente numa tribo na Nova Guiné que nunca tinha tido contato com a cultura, com outra cultura, né? E essas pessoas de lá, ele demonstrou que essas pessoas tinham o mesmo, as emoções significavam a mesma coisa para elas, né? Então é muito interessante, porque não são as únicas emoções que a gente sente, mas elas devem ser importantes, porque elas estão presentes, elas são independentes da cultura, né? Então, Paul Ekman entendeu que essas emoções, e elas são super, a gente vai ver, elas são super comuns para nós, a gente experiencia essas emoções quase todo dia, praticamente, né? Então, elas são muito importantes para nós. Então, é um bom ponto de partida para a gente estudar as emoções, como é que a gente funciona, né? Como é que as emoções funcionam em nós. Então, ele falou que ele achou que as emoções, elas têm mensagens específicas, né? Então, por exemplo, a mensagem da raiva... Agora deixa eu parar um pouquinho. Queria dizer o seguinte para vocês, com relação a isso, né? O Paul Ekman, ele fez uma... Ele olha para as emoções de uma forma muito bonita, sabe? Que para nós é muito importante, porque de saída, ele absolve as emoções, né? Elas não existem emoções negativas ou positivas. As emoções trazem uma mensagem para nós, e a gente vai ver que isso é muito profundo, realmente. Elas trazem uma mensagem para nós, e a gente pode ouvir essas mensagens, e a gente pode descobrir muitas coisas acerca de nós mesmos por conta dessas mensagens que essas emoções trazem para nós, né? Então, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu estou acompanhada dela aqui, ó. Esse aqui é o Raivo. Vocês estão vendo aqui? Esse é o Raivo. O desenho animado esse do Inside Out, que é o Divertidamente, né? Ele tem... O Paul Ekman foi consultor desse desenho, né? Então, ele é muito bem informado, né? Então, eu vou brincar com vocês com os bichinhos aqui, e depois eu volto a mostrar lá a apresentação. Mas o Raivo, a raiva, né? Ele vê um obstáculo. A raiva vê um obstáculo a ser transposto, né? A ser eliminado, de preferência, né? Então, a raiva fala assim, olha, sai da minha frente. A mensagem da raiva é essa, né? Sai da minha frente, porque eu vou atropelar, né? E eu vou chutar, e eu vou fazer esse obstáculo desaparecer, né? É um impedimento para a nossa energia continuar fluindo no sentido que a gente quer. A raiva vê isso. Então, essa é uma mensagem básica da raiva, né? Depois nós vamos discutir bastante cada uma delas, vamos ver os possíveis enganos, né? Mas é importante a gente entender as mensagens de cada um. Depois a gente vai precisar avaliar se essa mensagem tem fundamento ou não tem, né? Mas a raiva está dizendo isso, né? Tem um obstáculo na minha frente, sai da frente que eu vou passar, né? Vocês lembram bem como é que o raiva se comportava, né? Deixa eu ver mais quem está aqui. Tem aqui o medo, né? O medo, ele vê uma ameaça, né? O propósito do medo é nos livrar de ameaças. Ele nos ajudar a trazer defesas, assim, né? E a gente, na psicologia budista, muito interessantemente, o medo não é uma aflição mental. Ele está ligado ao apego. Então, o medo aponta os nossos apegos também, né? Ele aponta ameaças de perda. E perda está ligado sempre a apego, em nível mais profundo ou menos profundo. Então, esse é o medo. A gente tem também um personagem muito importante, que é a tristeza. Na verdade, no desenho animado, ela é a grande estrela, né? Ela que salva a Rayleigh, né? Então, a tristeza, ela tem uma importância muito grande para a conexão. Então, ela promove a conexão frente à perda, frente ao luto, né? Na prática budista, a tristeza ela é muito importante também para que a gente possa cultivar compaixão,
Então, tem mestres que falam do coração triste, assim, né? Do coração que é compassivo, ele vai precisar aprender a lidar com a tristeza, porque ele vai sentir tristeza. Ele vai se entristecer frente ao sofrimento. E ela vai ser uma boa mensageira, assim, ela vai tocar o coração da gente, né? Para que a compaixão possa se produzir. E a gente, na nossa cultura, a gente tem uma relação muito ruim com a tristeza, ao ponto de chamar o desenho animado de Divertidamente, sendo que a tristeza foi o personagem principal ali, né? Pelo menos em português a gente traduziu como Divertidamente. Em inglês não, é Inside Out, né? Dentro para fora, mas em português a gente traduziu como Divertidamente. Tudo bem, tá bom também. A alegria também é importante. Vou botar a tristeza aqui desse outro lado. Aqui. Tô ficando pequena a minha mesa, que tem esses bichos tudo. Aí a gente tem esse personagem aqui, que é a Nojinho, né? E das 7 emoções universais do Paul Ekman, a Nojinho, ela mistura duas, na verdade. Ela mistura a aversão e o desprezo, né? Ela é uma mesma personagem, assim. Às vezes ela demonstra desprezo, tipo aqui, com essa face que ela tá... Né? Ela é meio nojenta mesmo, ela é tojada, né? Mas ela mistura essas duas emoções universais, que é a aversão, que é assim, eu quero me afastar, né, do que não serve para mim, eu me afasto, né? E tem o desprezo, que é assim, afaste-se de mim, né? Tipo, o desprezo é como se ele não se mexesse do lugar e fizesse uma cara bem assim, bem desprezo, né? Tipo, se afasta de mim, né? A diferença principal entre aversão e desprezo é que o desprezo tem uma sensação de superioridade sempre. O desprezo se acha superior, né? A aversão não, a aversão só não aguenta, não suporta, quer ver longe, né? Quer se afastar. E não só, às vezes para proteger de uma ameaça mesmo, por exemplo, a aversão a coisas que são venenosas, por exemplo, ou coisas que vão fazer mal para a gente, se a gente ingerir, né? Pela boca, né? Mas existe também a aversão social, coisas que a gente não consegue ingerir com o coração, né? Que a gente não consegue engolir, assim. Uma aversão social, coisas que fazem mal para a gente. Também é aversão, né? Mas o desprezo, ele é diferente porque ele tem uma sensação de superioridade, né? Ele dá uma dica de que aquilo não está bem, assim, né? Não está agradando, ele pode orientar as pessoas em volta dele, assim, mas é uma emoção meio difícil de defender, o desprezo. Ele faz muito mal para as pessoas que são alvo do desprezo, né? E, por fim, nós temos, sim, a nossa alegria, né? Alegria que também, a função da alegria também é promover a cooperação, a conexão, né? É sempre mais fácil um grupo que está alegre, né? Quando as pessoas estão alegres, é muito mais fácil elas se conectarem, muito mais fácil elas se unirem para fazer alguma coisa juntas, né? A alegria tem essa coisa da celebração, né? É uma emoção super importante também, né? E ela também equilibra, na prática budista, a alegria empática, né, que é uma qualidade incomensurável, ela equilibra um pouco o jogo quando a gente pratica compaixão e quando a gente lida muito com sofrimento, né? Ela vê as virtudes, ela vê as qualidades positivas, ela nutre essas coisas, ela nos ajuda a nutrir qualidades positivas e virtudes, né? Então, essas são essencialmente as emoções universais que o Paul Ekman descreveu, né? A alegria no desenho animado, ela também tem um pouco da surpresa, né? Ela, aquela coisa assim da surpresa, é uma outra emoção universal. Mas a surpresa é uma emoção muito curta, né? Ela só foca a nossa atenção para a gente poder... Depois, normalmente, vem uma outra emoção, ou alegria mesmo, ou tristeza, ou, sei lá, alguma outra emoção. Mas a surpresa, ela também é uma emoção universal, segundo Paul Ekman, né? Deixa eu guardar a galera aqui um pouco, porque está me ocupando toda a minha mesinha aqui. Beleza? Essas são as emoções universais. Então, momento criança, né? Para a gente ver cada uma delas. Então, a raiva ela nos ajuda a lutar, remover obstáculos, o medo fugir, escapar de ameaça, a tristeza facilitar a conexão em caso de perda de dor, a aversão se livrar de algo venenoso ou prejudicial, a alegria aprofundar a conexão e cooperação entre as pessoas, e o desprezo sinalizar superioridade, né?
E a surpresa, focar a atenção para identificar alguma coisa, né? Quando alguma coisa é muito importante para ser vista, precisa ser vista com cuidado. Essas emoções, elas são, na verdade, famílias de emoções. Elas não são uma coisa só, né? E eu esqueci de deixar aberto aqui, mas eu vou abrir aqui rapidinho, se vocês quiserem explorar melhor essa coisa das famílias. Se meu computador contribuir aqui, a Ivy Ekman, a pedido do Dalai Lama, né, em cooperação com o Dalai Lama, ela e o Paul Ekman, eles criaram o Atlas das Emoções, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, só para vocês verem, depois vocês podem explorar, porque está em português, na internet, está disponível, né? Então, nesse atlasofemotions.org, depois eu vou colocar também no material que eu vou mandar para a Adriele. Mas aqui a gente tem essas 5 emoções principais, né? Aqui está faltando não, ficou de fora, né? O desprezo e a surpresa, porque na elaboração do Atlas das Emoções, o Ekman também fez uma pesquisa com os principais pesquisadores, principais especialistas em emoções, né? E eles não chegaram num consenso sobre a universalidade do desprezo e da surpresa, mas essas 5 principais, sim. Então, por exemplo, quando a gente vê a raiva, por exemplo, a gente clica aqui, ele abre esse quadro aqui, né, de várias emoções ligadas à raiva. Então, irritação, frustração, exasperação, propensão a discutir, rancor, sentimento de vingança, fúria. Então, emoções que vão desde um grau muito leve até o fúria, né? Todas elas da família da raiva. Então, é interessante a gente expandir um pouco o nosso vocabulário, né, emocional, que é meio restrito, né? A gente não sabe bem nomear as emoções. Aí, se vocês clicarem em cada um, tem uma explicaçãozinha do que significa cada uma delas, né? Frustração, irritação e tal. Então, vocês podem explorar. Da mesma forma, a tristeza, ela também tem essas experiências que são leves e breves, até muito intensas, né? Ainda que sejam mais breves, assim, né? Então, esse é um quadro. Aqui é menos intenso, aqui mais intenso, e ela tem uma diferença também em grau, em quanto tempo dura, né? Cada uma dessas emoções. Essa é a tristeza. Para cada uma delas, vocês vão ver isso. O nojo também. Então, tem desde não gostar muito, né? Um descontentamento, até uma abominação, né? Passando por todos os intermediários aí. O medo, desde uma inquietude até o terror, né? Então, todas da família da família de cada emoção. E a alegria mais interessante em termos de família, ela tem, que tem mais emoções, na verdade, ligadas à alegria, que tem mais emoções, e ela tem algumas coisas interessantes, tipo essa aqui, ó, naches, que é um termo ídis, que é aplicado aos sentimentos de orgulho por ver a conquista dos filhos, dos descendentes ou dos alunos, né? É crucial para motivar a educação de bebês e crianças. Então, é um orgulho de mamãe, assim, um orgulho de papai, um orgulho de professor, né? Do tutorado, assim, né? Um orgulho pela realização dos filhos, né? Tem esse termo italiano que descreve a alegria experimentada quando se faz alguma coisa muito difícil, né? Que você ficou melhor porque você conseguiu aquilo. Fiero, né? Um orgulho, assim, uma alegria de quando você fez uma coisa muito difícil. E tem essa palavra em alemão, Schadenfreude, que é aquela satisfação que você sente quando algo de mal acontece a uma pessoa que você não gosta, né? Tipo videocacetada, mais ou menos. Nem que você não gosta, mas quando acontece alguma coisa ruim com alguém, você se alegra, né? É uma emoção meio... Então, é o tipo de emoção que a gente não cultiva, obviamente, né? Esse tipo de emoção prazerosa aqui. Então, esse é o Atlas das Emoções, vocês podem se divertir depois de entrar lá. Tem uma parte que está... o Fafá já postou aqui o link. Mas tem bastante coisa interessante para ver lá. Mas, assim, então, esse universo do Paul Ekman sobre as emoções, né? Mas que a gente vai explorar mais ainda. Por enquanto, estamos indo, amores. Vocês querem, por enquanto, fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu posso seguir? Alegria também tem relação com fascínio. Sim, esse fascínio, essa... Uau! Sabe aquela... né? Você fica encantado com alguma coisa que você não consegue nem
expressar, nem dizer exatamente o que vocês... Quando você ouve uma música muito linda, um maravilhamento, né? Tem a ver com isso. São várias emoções desta família de alegria, né? E a gente devia olhar para todas elas, para não desperdiçar nenhuma, sabe? O orgulho, para o Paul Ekman, o orgulho, ele também é uma emoção prazerosa, né? E na tradição budista, a gente vê o orgulho como um veneno mental, é uma das 6 aflições mentais raiz, né? Porque o orgulho pode ter um componente de superioridade, assim, né? De ser, eu sou melhor que não sei quem. A pessoa se acha, né? Melhor que alguém. Mas, para o Paul Ekman, o orgulho é uma emoção prazerosa porque tem uma alegria, quando você se sente orgulhosa de você mesmo, assim, né? Você sente orgulho, é uma coisa que você queria contar para o outro, assim, né? Uma alegria com relação a alguma coisa que aconteceu contigo, que você quer compartilhar com o outro, né? Então, ela pode ser uma emoção muito... não negativa, sabe? Ela pode não ter essa negatividade dentro, né? Simplesmente uma alegria por você ter conseguido alguma coisa que você quer contar para o outro, né? Você quer, sei lá, compartilhar com o outro. Mas o orgulho, normalmente, ele é misturado com essa coisa do desprezo também, né? De uma superioridade. Então, ele passa a ser uma aflição mental mesmo, né? Priscila falou, sofro de ornitofobia, certa vez li que as pessoas, fobias, medos derivam de medo de morrer. Com certeza, Pri. Um dia eu ouvi a Lamasseri falando assim, todos os medos são o medo de morrer. Eu depois fiquei pensando nisso, né? Todos os medos são o medo de morrer. É uma afirmação meio contundente, né? Mas faz sentido se a gente for pensar. Se a gente for pensar nas várias mortes, né? Talvez não só do corpo, mas aquela morte de identidades. Tem a ver. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver, Pri. Mas sim, com certeza. E aí lembra que o medo, ela vem de um apego, né? O medo aponta apegos. E o apego ao corpo, apego à própria vida, é a coisa mais fundamental que todos os seres experienciam, né? Todos os seres. Os ornito, de quem você tem medo, também tem isso, sabe? Tem medo de você sucumbir ao seu medo e resolver se livrar deles, né? Eles têm um ser humanofobia. Muito bem, querida. Os bichinhos. Pois é. A gente pode falar um pouquinho disso. Se a gente olha para esses bichos, né, e vê como seres que também estão compartilhando desse mundo com a gente, né, que também estão ali protegendo a própria vida e tentando ser felizes, né, na visão deles, no mundo deles. A gente pode começar a dar mais espaço para eles, né? Mas eu sei que não é fácil, estou simplificando um pouco, mas passa um pouco por isso, né? Por essa visão de que são seres também como a gente, que tem, né, estão vivendo a vida deles, né? Que tem todo o direito, assim, deveriam se sentir seguros na nossa presença, né? Pois é, as galinhas, pobres galinhas. Tá bom. Então vou continuar compartilhando aqui para a gente... deixa eu abrir de novo aqui. Raios, cadê? Tá aqui. Bom, então é isso, as emoções universais do Paul Ekman, né? Mas lembrem isso, né? Não são as únicas emoções, né? Por exemplo, tem vergonha, que não é uma emoção universal, tem muitas emoções que não estão aqui, e também lembra que essas também são famílias, né, de emoções, que tem muitas emoções dentro de cada família dessas, né? Aí, o ponto importante aqui, né, que o Paul Ekman traz e que a gente, na visão budista, pode usar também como essa proposta, né, de trazer esse tema para esse contexto aqui, de usar as emoções como uma forma de conhecimento, né, de autoconhecimento e treinamento da mente.
Então, o Paul Ekman também viu isso, que as emoções não são em si destrutivas ou construtivas, mas depende da forma como a gente vai lidar com elas. E ele diz que os episódios emocionais, né, as emoções, quando elas acontecem em determinado momento, ele diz que as emoções vão ser construtivas quando o resultado desse episódio onde aconteceu a emoção conduzir à cooperação, à colaboração ou ao entendimento. Né? Então, às vezes, a gente vê umas emoções assim que são um desastre, né? Uma explosão de raiva, por exemplo, que teria tudo para ser destrutivo. Né? Explosões de raiva geralmente são destrutivas, explosões de raiva. Né? Mas, às vezes, por conta de uma explosão de raiva, a pessoa que está ali, que possivelmente é o alvo da raiva, né, se toca de que não pode continuar agindo daquele jeito. Né? De repente, a pessoa toma um susto tão grande com aquela explosão de raiva que o outro teve, né? Que ele compreende alguma coisa mais profundamente. A gente vai ter que olhar para trás e falar, não, esse episódio desastroso foi construtivo, né? Porque ele levou a uma compreensão de alguma coisa muito importante, né? Para a relação, talvez. E por definição, assim, o episódio não pode causar dano nem para você nem para o outro. Então, a gente já dá para imaginar que, às vezes, a gente vai ter episódios emocionais que são construtivos para nós, destrutivos para os outros, e vice-versa, né? Mas a gente vai ter que olhar retrospectivamente sempre. Porque nunca vai dar para dizer que a raiva é sempre destrutiva, por exemplo, e que a alegria é sempre construtiva, por exemplo, porque, na verdade, né, vai depender de como ela vai se processar, como é que a gente vai lidar com ela. E aí, amores, preparem-se, porque esse é o ponto mais importante da nossa conversa hoje aqui, né? Que é entender a linha do tempo do episódio emocional, como o Paul Ekman descreveu. Então, vamos com calma aqui e vamos olhando também do ponto de vista dos ensinamentos budistas, né? Então, vocês entendem que o episódio emocional é um acontecimento, né? Como que a emoção aconteceu, assim, que situação que aconteceu que estava envolvida uma emoção, né? Então, o episódio emocional acontece no tempo, né? Então, este tempo aqui, esse momento aqui, é onde a emoção foi disparada, né? Foi acionada. Então, esse aqui é o tempo 1, vamos dizer assim, T1. Como o tempo sempre anda para frente, né? Antes do disparo da emoção, tem uma condição que a gente chama de condição anterior, né? Como é que a gente estava se sentindo imediatamente antes daquela emoção ser disparada. Essa condição anterior ela é bem circunstancial, assim, né? Então, por exemplo, se a gente dormiu bem ou se a gente dormiu mal, vocês acham que vai fazer diferença no desfecho daquele episódio emocional? Com certeza, né? A gente tem muito menos paciência quando a gente dorme mal, né? Se a gente dorme bem, se a gente está bem alimentada, tem gente que vira Hulk quando começa a passar do meio-dia, né? Começa a ficar irritada porque já está na hora que está com fome, tem que comer, né? Então, isso é uma condição anterior também, se a gente está com fome, se a gente não está com fome, se a gente está cansado, se a gente não está cansada, se a gente já saiu de um outro episódio emocional ou não. E, para nós praticantes, especialmente, aqui na condição anterior, está a nossa intenção. Então, vamos supor que a gente acorda de manhã cedo e fala assim, hoje eu vou ser um insider. Contexto que acontecer, né? Eu vou usar isso para entender alguma coisa a meu respeito, a respeito da natureza da mente. Ou a gente acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou cultivar compaixão. Aconteça o que acontecer. Se aparecer uma galinha na minha frente, eu vou garantir que a galinha fique segura, né? Pode ser a gente pode, e a gente deveria, como praticantes, né? A gente deveria estabelecer uma intenção no início do dia e deixar aquela intenção viva durante o dia, né? Então, no caso dessa condição anterior virar uma condição anterior, né? Porque a gente nunca sabe quando algum momento virar uma condição anterior, né? Porque a gente nunca sabe quando a emoção vai surgir. Então, melhor que essa condição anterior aqui seja sempre boa. Que a gente cultive uma condição anterior. Uma condição anterior, não. Que a gente cultive uma condição basal sempre mais calma,
bem cuidada, compassiva, amorosa, que isso fique sempre na nossa mente, assim, para o caso disso virar uma condição anterior, né? Para o caso de alguém pisar no nosso pé no instante seguinte. Então, melhor a gente cuidar bem dessa condição anterior, deixando sempre procurando retornar para o estado natural de corpo, de fala e de mente, apoiada na nossa prática de meditação, né? Sempre uma condição anterior que considere os outros, que olhe, que enxerga os outros, que tem intenção de cultivar compaixão, de cultivar bodhicitta. Sempre olhe para os outros como mais... Olha a si mesmo como mais insignificante dentre eles, né? Os 18 versos. Então, se os 8 versos estão na nossa mente, essa condição anterior vai ser muito favorável. Se não, se a gente for levando a vida do jeito que ela vem, essa condição anterior vai ser qualquer nota, né? A gente vai perder uma chance de influenciar nesse desfecho dos nossos episódios emocionais, né? Bueno, daí vamos supor que aconteceu alguma coisa. Isso é um evento. Então, a gente recebeu uma notícia muito triste, vamos supor. Família inteira de uma amiga está com Covid. Né? Então, um telefonema. Olha, estou com Covid, meu marido está com Covid, minha mãe está com Covid, está todo mundo com Covid. É um evento, acontece isso. Né? Se a gente está... Vamos começar a imaginar cenários assim, né? Bom, se a gente está já numa situação de medo, aterrorizada com a Covid, a gente vai desesperar, possivelmente, né? A gente não vai ter a menor condição de acalmar a amiga nossa que está nessa situação, porque a gente vai rolar junto, né? Bueno, então, isso está na nossa... a gente pode lidar de uma forma pior, conforme a nossa condição anterior. Mas, pessoal, tem um elemento aqui, né, que vai compor o gatilho da nossa emoção, que chama base de dados de percepção, ou base de dados emocionais. Aqui, para os praticantes budistas, isso aqui é igual a karma. Aqui nesse quadradinho aqui, estão todas as nossas crenças sobre a vida, todos os nossos hábitos, todas as nossas experiências anteriores. O que mais? Toda a nossa visão de mundo. Então, se a gente, por exemplo, cultiva, como praticantes, vamos dizer, vamos imaginar, se a gente cultiva aqui na nossa base de dados, né, uma compreensão da impermanência, da natureza impermanente de todas as coisas, isso compõe a nossa base de dados, que é aberta. Essa base de dados, ela está entrando e saindo dado o tempo inteiro, né? Então, as nossas crenças, experiências passadas, mas é tudo que a gente cultiva também. Então, se eu cultivo uma visão da impermanência das coisas, da natureza do samsara como sendo sempre insatisfatório, né? Não tem a menor chance do samsara ser uma coisa tranquila para sempre, né? Da nossa impossibilidade de controlar as coisas, da interdependência de todas as coisas, né? Tá tudo isso aqui na base de dados também. Mas aqui também estão os nossos apegos, as nossas identificações com coisas variadas. Tá tudo aqui dentro. É essa base de dados aqui, que é uma minha, outra, Darcy tem outra, a Denise tem outra, a Patrícia tem outra, o Gabriel tem outra. Cada um tem a sua. Isso é. O pessoal está piscando a luz aqui na minha casa. Por falar em impermanência, né? Eu tenho um geradorzinho aqui, mas não demora, sei lá, se acabar a luz, vocês vão ter que dar um outro jeito para esse negócio. Bom, mas vamos seguir. Então, só de entender que cada um tem a sua base de dados, já ajuda muito a compreender como as pessoas se comportam e a se relacionar melhor com as pessoas, né? Quer dizer, isso aqui faz com que ninguém veja o mundo de uma mesma maneira. Cada um vê o mundo de um jeito. Compartilhamos muitas coisas, né? Nós, seres humanos, por exemplo, compartilhamos a ideia de que nós somos os donos do planeta, né? Portanto, o planeta está aí para nos servir, por exemplo, né?
Então, a gente tem um pouco esses defeitos que vêm um pouco de fábrica por sermos seres humanos nesse momento, né? Então, tem coisas que a gente compartilha. Os brasileiros compartilham coisas diferentes dos argentinos. Então, tem coisas que são compartilhadas aqui na base de dados, né? Mas isso faz com que os eventos gerem resultados diferentes para cada um de nós, né? Se a gente recebe um telefonema desses de uma amiga, se eu recebo um telefonema desses de uma amiga e eu tenho a minha base de dados, eu vou responder de um jeito. Se essa mesma pessoa liga para a Denise, ela vai responder de outro, né? Se liga para o Darcy, vai responder de outro jeito. Essa base de dados faz com que, inclusive, os eventos não disparem nenhuma emoção, por exemplo. Aqui está a diferença, aqui está a nossa impressão digital emocional. E boa notícia é que essa base de dados pode ser trabalhada, né? A gente pode cultivar mais sabedoria, uma visão de mais sabedoria que vai nos fazer enxergar os eventos de uma outra forma e, portanto, gerar resultados e desfechos emocionais diferentes. E, obviamente, a nossa intenção é que a gente tenha desfechos emocionais cada vez mais construtivos, né? A intenção de entender as emoções não é eliminar as emoções, porque não daria, não seria possível, né? E não seria útil. Então, a gente pode, por exemplo, quando a gente começa a estudar o treinamento da mente, né? A gente começa a achar que tem muita coisa que tá velada para a gente, né? Que a gente tem muito ponto cego. E as emoções, gente, elas mostram os pontos cegos da gente, sabe? A gente pode dizer assim, puta, eu sou super desapegada. E daqui a pouco dá um puta medo, não sei do quê, né? Esse medo tá mostrando para você. Olha, querida, você não tá tão desapegada assim quanto você achava que era, né? Tem alguma coisa aí que ainda você agarra como se fosse a sua essência. Pessoal, a nossa essência mesmo, a nossa consciência de Buda, essa é a nossa essência. Todo o resto não é, né? Então, toda vez que surge um medo, surge uma raiva porque alguém falou alguma coisa contra mim, como ousa falar assim comigo? Você sabe com quem está falando? Respeite-me, né? Toda vez que a gente faz isso, essas emoções estão apontando para a gente. Olha, aqui está doendo porque você está identificada com uma coisa que você não é. Você está com medo de perder uma coisa que não é você. Você não é seu corpo. Você não é suas identidades todas, né? Então, a gente pode ir muito profundamente, sabe, nessa avaliação, né? Nessa análise, nessa compreensão. A gente pode ir tirando as coisas assim, limpando, né? A nossa base de dados como uma cebola, né? A gente tira a camada mais externa, daqui a pouco a gente vai aprofundando, tira camadas mais internas, até que a gente vai chegar no centro da coisa toda, que é desafiar a nossa própria identidade, nosso próprio eu, separado, independente, sólido, de verdade, e que precisa ser defendido, e que é mais importante que todos os outros, né? A gente vai chegar nesse núcleo da nossa base de dados. Deixa eu só avançar mais um pouquinho, porque daí a gente vai entender mais um pouquinho essa linha do tempo e vamos depois a gente discute um pouco, a gente abre para perguntas um pouco. Então, o gatilho, amores, antes de a gente olhar para essa linha do tempo a primeira vez, a gente diria que gatilho igual a evento, né? Então, por que você está com raiva? Ah, porque fulano falou isso comigo, falou tal coisa para mim. Agora a gente vai ter que se explicar melhor, porque o gatilho mesmo é o seguinte: ah, fulano falou isso para mim, eu tinha dormido mal, e olha, eu tenho uma história de um hábito de não reagir bem a críticas. Esse é o gatilho. Complicou um pouco, né? Antes a gente podia apontar para fora, né? Ah, fulano falou isso para mim. Aí, bom, fulano falou isso para mim, mas eu estava assim e eu tenho essa história. Fulano falou isso para mim, mas eu não estava muito bem e eu sou super sensível, realmente, a gritos, por exemplo, sei lá, né? Então, complicou um pouco, assim, para a gente explicar e apontar as razões do nosso mal-estar, né?
Bom, aí, por fim, aconteceu alguma coisa, eu estava de uma determinada forma e trago essa bagagem comigo, provocou uma emoção X. Por exemplo, raiva, estado emocional de raiva. Aí, como disse o Paul Ekman, isso aqui... tem mais uma coisinha aqui nessa base de dados de percepção que o Paul Ekman fala que é muito interessante. Ele fala que além da base de dados, né, que a gente acessa, que a emoção vai... O evento é como se fosse um apertador de botão. E a base de dados fossem vários botões que a gente traz, né, com a gente. Aí, de vez em quando, vai um nego lá e aperta um botão, né? E aí, surge uma dessa, ou uma dessa, né? Mas não é que surge só a emoção. O Paul Ekman fala que surge um script. Olha só que coisa mais engraçada. E se a gente perceber, a gente faz isso mesmo. Como se a gente, nesse momento aqui, o Paul Ekman diz que acontece uma avaliação automática, uma coisa automática, que é como é para ser. Emoção, gente, do ponto de vista evolutivo, ela teve a função de nos preservar, de nos ajudar a sobreviver. Então, quando a gente está sendo ameaçado, é melhor que ele tenha medo e saia correndo rápido, né? E não fique pensando a respeito, confabulando e conversando. É melhor a gente vazar, né? Quando ele tem raiva, alguma coisa, ele sente que tem condição de atacar, era melhor para sobreviver que a gente fosse para cima, rápido, né? Isso tem um sistema pronto para fazer isso. Só que a gente já entendeu o tanto de confusão que isso traz. A gente não precisa mais reagir como répteis, né? A gente pode reagir como seres humanos e principalmente como praticantes, né? A gente pode ter uma outra relação com as coisas agora, né? Mas acontece essa avaliação automática e a gente... É como se quando acontece um evento, a gente fosse na nossa base de dados, puxa um script e age. Então, tem mudanças físicas, tem mudanças psicológicas, né? Relacionadas àquele evento, àquela emoção, àquela forma de reagir. E a gente entra num período que o Paul Ekman chamou de período de filtragem seletiva, que eu acho horrível, ou período refratário. Período refratário é uma bolha de psicopatia temporária que a gente entra, cada vez que a gente é tomado por uma emoção muito intensa, especialmente, né? Nesse período refratário, a gente não enxerga as coisas com clareza. A gente só enxerga coisas que confirmam a nossa emoção. Então, se você está com raiva de alguém e alguém chega para você e fala assim, mas ele é super legal, você não está entendendo, ele é muito legal. O que vai acontecer? A pessoa vai sair com a dela também, né? Vai ter um outro episódio emocional de raiva contra a pessoa que está querendo defender, né? Que não está concordando com você. Então, o período de refratário, ele é um período que a gente deveria se resguardar, na verdade. Né? A gente deveria evitar de tomar qualquer atitude, porque a gente não está de posse das nossas melhores faculdades mentais. Né? A gente não está enxergando as coisas com clareza. Só que a gente não acha isso, especialmente no Ocidente. A gente acha que a gente tem que ser autêntico, né? Tá com raiva, grita. Tá com medo, foge. Tá triste, berra. Sei lá, a gente acha que tem que ser autêntico, né? E a gente aí vai saindo, fazendo confusão, atrapalhando os outros e se enfiando cada vez mais num buraco, sem fim, né? Então, com base no estado emocional, nas emoções, tá? A gente vai ter ações que são construtivas e ações que vão ser destrutivas, né? O período refratário ele vai poder ser mais ou menos denso. Quanto mais prática contemplativa a gente tem, quanto mais compreensão do mundo interno a gente tem, quanto mais a gente observa como a gente funciona quando está tomado por uma emoção, mais poroso é esse período refratário. E mais lucidez a gente pode trazer para o episódio emocional. Mais ações construtivas a gente pode ter, menos ações destrutivas a gente pode ter, né? E aí o resultado de um episódio emocional é uma condição posterior, como obviamente deveria ser, né? Então essa condição posterior, ela pode virar uma condição anterior para um próximo episódio emocional, ou ela pode virar um evento. A gente fez uma besteira tão grande num episódio de raiva, por exemplo, que a condição posterior é de profundo desespero.
Então, o que a gente fez vira um evento para um próximo episódio de tristeza, por exemplo, né? Para um próximo episódio de medo. Nossa, eu falei tanta coisa para aquela pessoa, agora ela vai me demitir, né? Vira um episódio de medo. Quer dizer, a gente, pessoal, se a gente não olhar para isso, se a gente não virar um insider e olhar para essas coisas acontecendo dentro da gente, no nosso corpo, na nossa mente, a gente vai ficar sendo arrastado de um episódio emocional para o outro sem a menor liberdade frente aos eventos, frente à nossa base de dados, frente às circunstâncias. A gente precisa jogar um holofote em cima desse processo, né? Agora, a gente precisa disso, né? A gente precisa tomar essa decisão de olhar para dentro quando as emoções acontecerem, né? Isso significa que a gente nunca mais vai fazer nada a respeito das coisas? Óbvio que não, né? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Várias coisas a gente precisa fazer. Primeira, esperar esse período refratário passar, porque ele passa. Se a gente parar de jogar gasolina, né? Parar de jogar gasolina significa o seguinte: as emoções, elas duram poucos minutos. Mas por que a gente tem a sensação de ter passado o dia inteiro com raiva de alguma coisa? Porque a gente ficou lembrando da coisa, né? Desgraçado falando isso aqui para mim. A gente lembra, isso é um outro evento, né? Aí fica com raiva de novo. Aí passa um pouquinho, esquece um pouquinho. Daqui a pouco se lembra de novo. É evento. Para tudo de novo. E assim a gente vai perpetuando aquele episódio emocional, né? Gerando um evento atrás do outro, mas é por lembrar daquilo. Então, a gente precisaria esperar esse período refratário passar e parar de lembrar daquilo, parar de jogar gasolina para o período refratário passar mesmo. E a gente recuperar a nossa lucidez, mesmo que ela não seja muita, nesse momento, né? Para poder escolher o que fazer melhor, né? Fala, Gabriel. Regiane, Pera. Oi, fala. Já que esse período refratário que está acontecendo, por exemplo, com muitas pessoas que pegaram Covid, ficaram ruins, então elas têm esse medo alimentado pela mídia, alimentado pela pandemia, de pegar de novo. Entendeu? É uma coisa que, por exemplo, a minha mãe passou, tipo, muita gente está passando, entendeu? Então, Gabriel, vezes, desculpa, fala. Tipo, a pessoa não sabe lidar com isso, entendeu? Ela só vai alimentando cada vez mais. Eu acho que seria isso que está acontecendo, né? Na verdade, Gabriel, a gente poderia dizer também que esse medo, ele é uma condição anterior, sabe? Porque é como se fosse a gente fica a gente está num constante estado de medo, assim, de apreensão, né? De apreensão. É como se a gente tivesse o nosso estado basal agora, por medo do que aconteceu com a gente, ou com alguém perto da gente, ou com o que a gente vê na mídia, né? Fosse mantendo esse estado nosso basal, né? Então, é como se fosse uma condição anterior, uma condição basal nossa, né? Que só é anterior se tiver uma emoção despertando, né? Mas é lógico que quando acontece, por fim, alguma coisa, né? Tipo, a gente recebe uma notícia, a gente fica com medo. Aí, realmente, aí a gente entra num período refratário daquele episódio. Mas os episódios, eles são... É melhor a gente olhar para os episódios de uma forma curta, sabe? Então, o episódio não é a Covid, a pandemia não é um episódio emocional, né? A pandemia e o medo que a gente tem da pandemia está se transformando para muitos de nós em condição anterior, em condição básica, né? E aí pode surgir muitas coisas. Pode surgir tristeza, pode surgir raiva. Vocês não ficam com raiva quando vocês passam do lado de um bar com um monte de gente sem máscara? Eu fico puta da vida. Eu tenho episódio de raiva. Surge esse bicho aqui. Eu tenho vontade de parar o carro. Outro dia eu passei por isso. Eu passei num bar, cheio de molecada, sem máscara, 200 numa mesa, como se nada fosse. Tinha vontade de parar. Pessoal, vocês tomaram vacina onde? Vocês estão com o quê na cabeça? Né? Então, assim, é uma condição basal. A gente está contaminado por esse medo, né? E a gente tem que cuidar disso, né? Dessa condição anterior. A gente precisa olhar para isso. A gente está numa fase de pandemia, a gente precisa se cuidar mesmo. Então, a mensagem do medo é essa: tem uma ameaça. Verdade.
Precisamos nos cuidar, né? Verdade, fato. E a gente vai se cuidar. Agora, deixar que a nossa mente fique constantemente sofrendo com essa apreensão e da Covid, e alimentando, e assistindo jornal, e assistindo, sei lá o quê, Facebook, né? Esse é um sofrimento que não tem fim, né? Então, a gente precisa cuidar, a gente não precisa disso. A gente pode se cuidar, prevenir mesmo, fazer o que a gente puder fazer para proteger as pessoas à nossa volta, né? Mas, além disso, não tem sentido a gente ficar num sofrimento assim, constante, né? A Beatriz fala assim, meditar por algum tempo todos os dias é a melhor forma de se preparar para os episódios emocionais. É uma excelente forma de se preparar, Beatriz. Mas como a gente estava falando, a gente precisa de uma motivação acertada. Então, a gente poderia sair daqui, todos nós aqui, que estamos aqui, o povo que está, se tem alguém vendo no YouTube, todo mundo que está aqui conversando sobre esse assunto hoje, agora, a gente poderia fazer esse voto, né? De cultivar essa motivação. De agora em diante, olhar para as emoções como um mapa do nosso mundo interno, né? O que essa emoção está falando sobre mim, sobre a minha base de dados, sobre o meu karma? Como é que eu posso purificar isso? Como é que eu posso me livrar, ganhar liberdade frente a isso? Então, tem que ter essa motivação também, né? E tem que, claro, sim, fazer prática. Porque senão, pessoal, quer ver? Só para a gente olhar de novo esse episódio, deixa eu ver, a linha do tempo, né? Se a gente não tiver nenhuma prática regular, a gente não tem nenhuma condição, não tem nenhum jeito muito de lidar com a condição anterior, né? A gente nem vai perceber qual é a nossa condição anterior, qual é a nossa condição basal. A gente pode estar o tempo todo com medo e nem notar, porque a gente não tem essa referência da mente em estado de equilíbrio, né? Se a gente não tiver uma prática de meditação, a gente não tem tempo nenhum aqui, entre o gatilho e a ação. A gente nem vai perceber isso acontecendo. Quando a gente vai se dar conta, vai ser aqui. Depois que a gente já meteu a mão em meio mundo, a gente vai notar, então a gente não tem como se observar, né? Não tem como ter clareza interna, né? Não tem tempo de negociação, como diz um amigo querido Sérgio, não sei se ele está ouvindo por aí, mas ele fala assim, a gente precisa ganhar um tempo de negociação entre o gatilho e a nossa ação, né? E isso a prática de shamatha dá para nós. A gente para, né? A gente aprende a parar, a gente aprende a não reagir automaticamente. Só que é reação automática muitas vezes, né? Então as práticas de shamatha diminuem a responsividade. E aí a gente tem condição de avaliar melhor o que fazer, né? Mas muito importante também é a gente investigar essa base de dados. Quais são os filtros que a gente está usando? Que mesmo que a gente parar com o mesmo filtro, a gente vai ver a mesma coisa. Então, o que acontece se a gente não investigar essa base de dados? Se a gente não desafiar as nossas crenças, né? A gente vai cultivar uma condição anterior bacana, aí vai acontecer alguma coisa, a gente vai ter o impulso de agir, né? Aí vamos supor que, como a gente praticou shamatha, a gente dá uma paradinha. Mas como a gente está vendo a coisa do mesmo jeito, a gente vai só demorar um pouco mais para agir. Mas vai fazer a mesma coisa, né? Então, a gente precisa jogar sabedoria aqui. A gente precisa cultivar sabedoria para poder ter ações mais construtivas. Mas a gente vai precisar mexer nisso daqui. Então, a gente precisa dessas coisas todas, amores. A gente precisa de uma motivação, de cultivar a nossa mente, o nosso coração, de expressar amorosidade e compaixão por todos os seres. A gente precisa de estabilidade na nossa mente para poder parar e diminuir a responsividade. E a gente precisa de sabedoria para a gente enxergar as coisas de uma forma mais profunda, mais ampla, mais cuidadosa com todos os seres. Então, são esses 3 pilares que, por fim, vão resultar numa expressão sem nenhum limite de amor e de compaixão e alegria empática e equanimidade, porque é essa expressão de uma mente saudável, de uma mente que não está aflita, que não está arrastada pelas emoções destrutivas.
Então, isso é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo vai ser a gente poder expressar, por fim, amor e compaixão por todos os seres, né? E a gente não consegue fazer isso se está com raiva do outro. A gente não consegue fazer isso se está com medo, né? Se a gente está com medo, a gente vai se separar do outro, a gente vai evitar, a gente vai se proteger, a gente não vai se conectar com o outro, né? Então, vamos dizer que as emoções, se a gente não souber lidar com elas, elas vão ser um impedimento para a gente expressar a bondade amorosa e compaixão. Alegria empática e equanimidade, né? As 4 incomensuráveis. Só ver mais um pouquinho essas fafá. Peraí. Vixe, Maria, perdi a coisa aqui. O medo alimentando cada vez mais, tipo Freddy Krueger, que se alimenta do medo dos sonhos das pessoas e com isso ele cresce e fica forte. Exatamente. A gente precisa cuidar. A gente precisa perceber, pessoal, esses estados emocionais mais sutis, sabe? Se vocês forem olhar lá no mapa, no Atlas das Emoções, dá uma atenção para as emoções mais sutis. Então, tipo, irritação, a família da raiva, né? Irritação. Você tá com ódio, mas tá irritado. Né? Aquilo já é um passo para você dar uma pernada sem querer em alguém, né? Então, a gente precisa notar como a gente está. Fazer um check-in toda hora. Como é que eu estou me sentindo? Porque eu estou irritada, estou incomodada, eu estou apreensiva, né? Eu estou chateada, né? Não são emoções intensas, mas elas passam despercebido. E, ao mesmo tempo, elas vão alfinetando a gente, sabe? Minando o nosso bem-estar. Então, a gente precisa cuidar delas. Cassiano, como fica a questão das emoções quando lidamos com pessoas iradas, passivo-agressivas, com síndrome de coitadinho, coisas assim? Ceder ou enfrentar? Como ajudar essas pessoas e mantermos a nossa serenidade? Cassiano, esse aqui é um trabalho interno nosso, de cada um, né? Então, o primeiro ponto, a proposta das práticas de treinamento da mente é a gente observar o que acontece em nós quando o outro se comporta de um determinado jeito. Então, vamos supor, não é fácil lidar com pessoas assim. Pessoas agressivas, pessoas passivo-agressivas, não é fácil, né? Mas a gente vai precisar olhar o que acontece com a gente. Então, vamos supor, cada vez que uma pessoa se comporta desse jeito, ela aperta o botão da raiva, por exemplo, né? Ou da tristeza, ou, né? Aperta o botão. A hora que aperta o botão, a nossa base de dados é acionada, né? E sei lá o que tem nessa nossa base de dados, né? Mas pode ter uma impressão assim, essa pessoa nunca vai mudar, ela sempre vai fazer isso, não tem nada que vai resolver isso, por exemplo, né? A gente pode ter refúgio na permanência, né? As coisas nunca vão mudar. Ou a gente pode ter tido aprendido a lidar com as coisas de forma agressiva também. Eu não sei dizer, né, Cassiano? Cada um de nós vai ter que se estudar, né? Como é que a gente se acostumou a reagir em situações assim, né? E daí, quando a gente tiver consciência de como o que está por trás dessas nossas reações ao comportamento do outro, a gente pode se libertar dele, sabe? A gente pode se libertar da raiva quando o outro age assim. A gente pode se libertar do medo quando o outro age assim, né? E aí pode surgir uma ideia na nossa mente, sabe? Não tem receita de bolo. Eu adoraria ter um livrinho de receitas de bolo, né? De como agir. Mas o fato é que quando a gente está livre das aflições da nossa mente, que muitas vezes são... especialmente a raiva, gente. A raiva, ela se justifica, sabe? A gente tem a sensação de ter direito de estar com raiva. O fato é que ela faz mal pra gente, né? Então, quando a gente se liberta dela, pode surgir de verdade uma forma de lidar com essas mesmas coisas, com essas mesmas pessoas, de uma forma compassiva. Que pode ser enfrentando compassivamente ou se afastando compassivamente. Pode ser que não seja nós que vamos conseguir ajudar essa pessoa. Pode ser, né? Mas a gente vai precisar de tudo isso. A gente vai precisar treinar a nossa motivação todo santo dia, todo momento, ter isso presente. A gente vai precisar fazer prática para não reagir, prática de shamatha. A gente vai precisar entender como é que são os venenos da mente,
desafiar esses venenos todos, entender que são venenos e que a gente precisa se opor a eles. Esses são os nossos verdadeiros inimigos, né? Tudo isso junto. E daí não vai ter uma resposta pronta, mas vai ter uma outra forma de lidar, né, com o tempo. Fafá, lembrei da Márcia Baggio quando disse que temos que ficar conscientes do nosso sino búdico. Isso. Tem 79 pessoas no YouTube. Ai, meu Deus. O medo também é a ferramenta dos governos de muitas épocas para deixar trinques para nos... Bom, o medo é uma ferramenta, né? É um afeto circulante, como dizem alguns filósofos, né? Um afeto circulante. Assim, é uma ferramenta de opressão, realmente. Mas a gente pode lidar com isso, né, internamente. A gente não precisa se render a isso, né? Experimentar viver os segundos após de uma decisão não tomada, o tempo do gole do café antes de responder exatamente. Dar esse tempo, né? Para o período refratário, para a gente poder olhar para aquela situação sem aquele filtro do período refratário, né? Flor, que pode ajudar a lidar com pessoas muito raivosas. Tenho lido sobre comunicação não violenta, como você vê essa prática? A comunicação não violenta ela é muito, muito, muito interessante, né? Eu acho que a proposta a proposta budista ela vai um pouco além, até onde eu sei, né? Então, a gente poder desafiar essas crenças que estão na nossa base de dados, até a própria noção de um eu que precisa ser defendido, atendido e protegido, é mais radical do que a comunicação não violenta, até onde eu sei, né? Então, a gente pode chegar nisso. Mas a gente pode usar todas as ferramentas que nos ajudem nessas fases mais externas, sabe? Mais superficiais. O mais importante, eu acho, é a gente começar a fazer esse movimento, sabe? De olhar para dentro, né? De usar as emoções como indicadores de alguma coisa interna nossa, que a gente pode olhar, dar atenção para isso e encontrar formas diferentes de agir, né? Pergunta do YouTube da Tisa. Como funciona a mente dos negacionistas por esse esquema? Tipo, não sentem medo do contágio? Não sei, Tisa. Esse trabalho, como eu estou dizendo, os negacionistas teriam que fazer esse trabalho para dizer para a gente, né? A gente não vai fazer o trabalho por ninguém. A gente pode até tentar imaginar o que passa na cabeça deles. Certamente eles têm uma base diferente da nossa, uma base de dados diferente da nossa. Eles estão enxergando um mundo diferente da gente, mas eu não sei como é que eles enxergam o mundo, né? Agora, a gente pode ter certeza que eles enxergam o mundo de uma forma diferente e têm ações correspondentes, né? Então, a gente precisaria, assim, se dispor a escutar como essas pessoas veem o mundo, sabe? É que a gente não tem essa disponibilidade também. Não sei você, mas eu confesso que eu tenho muito pouca paciência, tenho dificuldade com isso. Eu estava me lembrando esses dias que quando a Tenzin Palmo esteve aqui em 2018, eu acho, né? Ou 2019. Acho que 2018, que ela esteve aqui, a gente fez uma entrevista dela para a Bodhisattva, né? Para a revista Bodhisattva. E eu fiz essa pergunta na época de eleição, um pouco antes da coisa do negacionista, né? Não tinha a ver com negacionismo, mas era a mesma treta, né? E eu perguntei para ela o que a gente diz para essas pessoas, né? Ela falou, não diz nada, ouve. Cara, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ouvir. Então, a gente não sabe o que está na base de dados dessas pessoas, né? Elas não têm medo do contágio, com certeza não têm, né? Elas não têm também uma compreensão de que... Elas não têm uma compreensão muito profunda da interdependência. Elas acham que elas têm direito de não tomar vacina, por exemplo. Elas não entendem que a vacinação vai ser a forma de proteger toda a população. Não entendem isso. Não enxergam assim, né? Possivelmente elas acham que elas não podem ser submetidas a nada, que não tem nada que venha de fora para dentro que elas possam se submeter. Talvez tenha isso, né? Tem uma coisa de enfrentamento de autoridades externas. A gente não sabe, né? Agora, o nosso trabalho, o meu, o teu, o meu muito também, especialmente, como eu estava falando para vocês, quase que eu desci do carro para dar na cara daquela molecada que estava assim, máscara, né? Tomando cerveja no boteco lá. Eu também tenho um problema com isso, não consigo entender. Então, se expondo, né? Realmente muito louco, né? Então, nosso trabalho é observar essas coisas que surgem, sabe?
E a ação mais construtiva que eu consegui fazer naquele momento foi não sair do carro, né? Porque eu não ia adiantar muita coisa. Eu saí do carro e comecei a gritar com aquela molecada. Eles iam falar, tia, vai trabalhar, vai lavar roupa, sei lá o que falar para mim, né? Então, a gente precisa encontrar, talvez existam formas mais efetivas, né? Mais lúcidas de falar com aquela molecada que estava sentada no bar, né? Mas naquele momento eu não encontrei, né, uma forma disso. A melhor coisa que eu pude fazer foi não fazer nada, que já às vezes é uma grande coisa, né? Samuel, e a escrita, como ela enquanto ferramenta pode nos ajudar a ver, delinear, dar forma, coisa assim. Não, maravilhoso, eu acho maravilhoso, uma forma de reflexão, né? Mas a gente tem que ir além do que a gente é capaz de constatar, sabe, Samuel? Então, escrever sobre como a gente se sente, né? A gente faz isso. Eu tenho um diário, sei lá, desde sempre, um diário de reflexões e tudo mais, né? A gente pode usar isso como uma base para a gente começar a investigar e desafiar mesmo, sabe? Que crenças que estão por trás daquilo e que não vão me levar ao propósito que eu quero de me iluminar, né? Se eu perco a paciência com os moleques que estão lá no boteco bebendo sem máscara, que chance que eu tenho de me tornar um Buda, né? Então, essas ações, elas vão contrárias ao nosso propósito, né? E isso a gente precisa desafiar, sabe? Então, a escrita como uma forma de você botar na mesa, eu acho maravilhosa. E também de reflexão, com certeza, né? Você entende o que eu quero dizer? Estou querendo reforçar a importância de a gente se aprofundar, desafiar o que está por trás do que a gente está enxergando, né? Suzana falou, culpamos o outro porque a ignorância faz a gente acreditar na verdade de que o outro está fazendo algo ruim de propósito. Exatamente, exatamente. Então, o outro pode não estar fazendo de propósito, ele pode estar fazendo as coisas com as quais a gente não concorda, né? Porque tem uma visão estreita. Então, eu acho que o negacionismo é um caso desses, né? Eu, do meu lugar, aqui, da minha cadeira, imagino, né? Eu não sei, talvez... E também a gente está generalizando, negacionista, né? Tá generalizando. Mas pode ser que a pessoa tenha uma compreensão, ela tem uma compreensão muito diferente, que a gente não sabe qual é. E talvez não seja de propósito para ferrar a gente, né? Às vezes não é mesmo, né? O Fafá falou assim, sou um pisciano cercado por arianos. Jesus! Boa sorte, Fafá! Individualismo hipertrofiado, exatamente. O Alan Wallace teve acho que no Retiro do Brasil mesmo, quer dizer, um retiro que ele deu para a nossa sangue aqui, né? Eu já não sei mais, uma das falas online dele, né? Ele falou que ele acha mesmo que a revolução que a gente vai viver vai ter que ser de dentro para fora, porque de fora para dentro a gente não suporta nem a determinação de ter que usar máscara, né? As pessoas se negam a um sacrifício ridículo que é usar máscara. Então, se a gente tiver que mudar o rumo da crise climática, do racismo, das grandes crises da humanidade, a gente vai precisar de uma revolução de dentro para fora. A gente vai precisar fazer esse trabalho de casa que a gente está tentando conversar aqui, né? Porque de fora para dentro as pessoas não aceitam, né? Elas não entendem a importância, não se rendem, né? Alguma coisa que seja em benefício da coletiva. É muito difícil. Então, as pessoas vão precisar de um trabalho interno. Essa que é a grande revolução mesmo, que eu acho que a gente vai precisar passar, né? Pessoas que pensam no seu direito independente, como se cada um fosse autossuficiente e não seres em relação. Exatamente. A questão da vacinação é muito clara, né? É uma questão coletiva. Se eu não tomar vacina, eu vou prejudicar todo mundo. Até um determinado momento que a gente atingir a tal da imunidade de rebanho, mas que vai demorar. Samuel falou que a escrita pode ser um mergulho em território estrangeiro, onde você, estrangeiro, de si se descobre novo. Ai, que poético, muito lindo isso. Mergulho perigoso ainda, deve ter coragem, muita coragem, realmente. Patrícia está conversando com alguém, falando com todos que está com saudade, querendo viajar, não sei bem. Vanderlei, boa tarde, Jenny. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Então, Vanderlei, isso depende muito dos autores, né? Para o Paul Ekman, emoção é isso, né? Elas a emoção é algo que acontece sem nenhuma intenção, não é intencional, é alguma coisa que acontece em resposta a algo que aconteceu, que está acontecendo com a gente e que põe em risco o nosso bem-estar, né? Que pode ameaçar o nosso bem-estar.
Sentimentos, para nós, olhando para essa visão do Ekman, sentimento seria algo que a gente pode cultivar. Então, por exemplo, a gente cultiva o sentimento de amor, a gente cultiva o sentimento de compaixão, a gente cultiva o sentimento de altruísmo, a gente cultiva esses sentimentos, né? E no meio deles vão vir várias emoções, né? As emoções são meio fora do nosso controle, assim, elas acontecem independente da gente. Não acho que não precisa ser um estado latente, acho que não é latente, né? A gente sente amor pelas pessoas, não é latente. Mas é uma coisa que a gente cultiva, que a gente pode cultivar, que se desenvolve com o tempo. E numa relação de amor, tem episódios de raiva, tem episódios de tristeza, né? As emoções vão e vêm, o amor continua, né? De um jeito ou de outro, o amor vai, né? Tem o apego no meio do caminho, geralmente. Então, para mim, assim, a diferença mais útil para mim é essa, sabe? As emoções, coisas que vêm e vão, meio que desse jeito, né? Apontando crenças e tudo mais, coisas internas, nossos hábitos, nossos karmas. E os sentimentos podem ser cultivados, né? Ao longo dos nossos episódios emocionais. Tem uma coisa acontecendo no YouTube aí, Dri, que a gente possa conversar? Não, o YouTube não tem perguntas por enquanto. Tá bom. Então, fofuras, então as emoções, se a gente for pensar nesse contexto do treinamento da mente, né, como é que a gente pode cultivar essas qualidades de bondade amorosa, de compaixão, de colocar o outro que está na nossa frente em primeiro plano quando a gente está nessa relação, né? Tirar as nossas questões da frente para a gente poder servir o outro. Então, as emoções vão apontar pontos cegos para a gente, né? Que a gente não tem muita clareza. Então, cada vez que doer, cada vez que agitar, a gente pode parar e olhar. Ai, olha aqui um ponto cego, eu não estava... O que está acontecendo aqui? Eu não estava enxergando isso assim, né? A gente pode começar a registrar os nossos episódios emocionais, né? E olhar para essas crenças que estão nessa base de dados, desafiar essas crenças de autoimportância, sabe? Tem para tudo isso, né? E as coisas precisam ser colocadas no lugar. Existe espaço para autocomparação? Com certeza existe. Precisa ser o tempo todo? Não precisa ser o tempo todo. Às vezes a gente pode dedicar nossa atenção e todo o nosso esforço para olhar para o outro, né? Para dar atenção para o outro. E tirar do caminho o que for surgindo que vai nos afastar disso, né? Agora, eu queria apresentar, a gente precisava encerrar daqui uns 15 minutos, mais ou menos. Então, eu vou usar esse tempo que a gente tem para apresentar rapidamente para vocês uma alternativa, usando todo isso que a gente discutiu, né? O que... Olha, pensando assim, você falou assim, uma vez eu ouvi algo sobre fechar as portas dos sentidos para não se expor às emoções. É melhor evitar as emoções e encarar do jeito... Olha, é difícil fazer isso o tempo todo, né, Iracema? A gente não vai conseguir evitar. A gente não vai conseguir evitar. Vai ter horas que a gente não vai dar conta das emoções, né? Então, a gente pode fugir. Vontade. A gente pode se proteger, mas não vai funcionar muito tempo. Vai ter uma hora que a gente vai precisar olhar para aquilo, sabe? Com coragem, né? Com confiança de que a gente tem as ferramentas necessárias para lidar com o que vier, né? E aí a gente tem todo o Dharma para nos apoiar. Não sei bem, Iracema, se você pratica, se você tem conexão com o budismo, mas a gente tem a tradição budista, a gente tem essa tradição ocidental da psicologia moderna, a gente tem os mestres que estão falando com as pessoas de uma forma laica, como o próprio Alan Wallace, né? Então, a gente tem ferramentas para lidar com as emoções, a gente não vai ser aniquilado por elas, né? Mas, às vezes, a gente pode ter essa impressão. Então, às vezes, é melhor a gente ir com cuidado mesmo, sabe? Se proteger. Mas não vai funcionar para sempre. Então você está no lugar certo, Iracema. A gente vai poder olhar para elas devagar, né? Tipo, né? Fazendo amizade. Tipo, o Alan Wallace, uma vez eu lembro, há muitos anos, eu tive uma crise de pânico num retiro de Vipassana, né? Esses retiros mais
que não deixa pedra sobre pedra, né? Essas coisas super mobilizadoras. Eu tive uma crise de pânico. Aí ele falou assim, olha, Jenny, faz o seguinte, chama o medo para tomar café contigo, tomar um chazinho no teu quarto, bate um papo com ele, vê o que ele tem para te dizer. E assim, a gente vai tomando um pouco a gente vai vendo aos poucos, né? Como é que aquilo é. A gente vai devagar. Mas é melhor a gente cultivar a coragem de ir, sabe? De enfrentar, de olhar para as emoções, né? Aí devo falar um pouco sobre a prática de shamatha. A prática de shamatha, essencialmente, seria você poder cultivar isso, né, na almofada, né? Treinar na almofada. Trazer consciência para o corpo. Eu vou passar o link lá das práticas, de uma prática básica dessas, mas tem várias também, né? Mas, essencialmente, isso, trazer consciência para o corpo, deixar o corpo relaxar, deixar a respiração à vontade e soltar todas as preocupações, todos os conteúdos da mente. Deixar a mente recuperar a espaciosidade, né? E a gente pode demorar 3 segundos para se perder desse estado. Então, a gente usa a respiração, as sensações da respiração como apoio, né? Mas não é que a gente agarra nas sensações da respiração, a gente descansa nas sensações da respiração. O que a gente mais precisa fazer é relaxar, é soltar as coisas todas, sabe? A gente treina a soltar os conteúdos da mente na almofada. Treina, solta, solta, solta. E descansa na respiração, sente a respiração acontecendo. E essa habilidade de soltar vai ser fundamental para a gente lidar com as emoções. Se a gente não aprender a fazer isso, soltar e descansar nas sensações do corpo, no que está acontecendo nesse instante, a gente vai ficar muito tempo sendo... As emoções vão pegar a gente pelo rabo de cavalo e ficar girando a gente no ar há muito tempo, né? E a gente não vai ter essa possibilidade de soltar e voltar. Então, a gente treina na almofada para a hora que chegar a emoção se apresentar, a gente tem o que fazer com elas. Elas ficam desequilibrando. A arte marcial é muito bom, com certeza, com certeza. Então, qualquer prática que nos traga para o corpo, pessoal, a princípio é bom. Yoga, né? Que nos tire do redemoinho da mente, que é onde as emoções ficam azucrinando a nossa vida, né? É no redemoinho da mente, né? Então, primeiro, essas práticas que trazem para o corpo são importantíssimas, né? Qualquer arte marcial, yoga, correr, andar, caminhar, desde que a gente traga essa intenção de trazer a consciência para o corpo, né? A dança, maravilhoso. A gente vem para o momento presente, né? Depois, esse mesmo músculo que a gente usa para voltar para o momento presente cada vez que a gente se perde, vai ser útil para lidar com as emoções. Então, aí o que a gente pode fazer no momento em que o evento surgiu? Então, a gente está lá no Rally Rola, né? A gente está aqui. Eu vou pular rapidinho isso aqui, depois eu vou mandar um texto para vocês e vocês vão estudar um livro depois para entender melhor isso. Então, isso que a gente já falou. Quero falar para vocês sobre esse método que a Joan Halifax inventou, criou, formulou, né? Chamado GRACE, né? E é um aforismo, não é um aforismo, é um acrônimo, né? Cada letrinha dessas representa alguma coisa que a gente tem que fazer. Infelizmente, em português não funciona. Então, vou ter que traduzir mesmo isso. Mas é assim, ó. Supor que a gente está na cara do evento, né? Aconteceu, a emoção surgiu. No caso do GRACE, a Joan Halifax criou esse método mais para as pessoas lidarem com a tristeza e com o desespero para poder que vem da empatia, né, com o sofrimento do outro. Mas a gente pode usar para qualquer tipo de emoção, né? Então, o primeiro ponto seria concentrar a atenção. Então, recolhe a atenção, traz a atenção para o corpo. Nós estamos nesse momento, né? Aconteceu o evento, disparou a base de dados, nós vamos partir para a ação. A gente começa a ter transformações no corpo, na mente. Então, primeiro ponto, traz a atenção para o corpo. Segundo, se lembra da sua intenção. Recall your intention. É o R do GRACE. Que não funciona. Até o R funcionou, né? Mas só o R funciona, na verdade, quase. Não, os outros, alguns funcionam. Bom, enfim. Se lembra da sua intenção. Traz para o corpo. O bicho está pegando. A pessoa está gritando na sua frente, gritou, aprontou contigo. Qual a intenção? Lembra da intenção tua.
de lidar com as emoções conforme elas surgirem, de não apontar culpados fora, de aprender com as emoções. E daí se sintoniza com você e com o outro. Procura se sintonizar com o outro de uma forma mais profunda, do tipo que a gente estava ensaiando aqui. Os negacionistas, eles não estão necessariamente querendo te prejudicar, eles estão vendo o mundo de um outro jeito. Procura se conectar com uma dimensão mais profunda do outro, do jeito que for possível. A gente vai treinando, né? Esse é um treinamento. Depois, o C do Grace é considerar o que vai ser útil, o que servirá naquela situação. Então, por exemplo, será que bater no outro vai funcionar? Vai ser muito útil bater no outro? Possivelmente não, né? Talvez a única coisa possível de fazer agora seja ficar quieta, esperar tudo acalmar. Beleza, é isso que vai servir. Aí você faz o que tiver que fazer, se envolve com o outro ou não e encerra aquela história. Passou aquele episódio, próximo, sabe? Então eu vou colocar para vocês passar para a Adri um texto para vocês olharem um pouco mais o Grace, né? E é uma forma de a gente trazer tudo que a gente vai treinando, né? Treinando formalmente, então meditação, estudar sobre os episódios emocionais, sobre lucidez, sobre vacuidade, sobre karma, tudo que a gente estuda, né? A gente, na hora que a coisa está acontecendo ali na nossa frente, a gente tem uma estratégia, né? Que a gente pode usar. Por exemplo, o Grace. Eu acho muito completo isso, sabe? E que a gente pode ir também aperfeiçoando, né? Aprofundando cada vez mais. Espíritos existem? Às vezes coisas estranhas acontecem, sinais, frequências. Não sei te dizer, Samuel, mas neste nosso contexto não importa muito, porque seja um espírito, coisa invisível, sei lá o quê, que está servindo como evento para nós, a gente vai olhar para dentro, né? E olhar para o que isso provoca em nós. A gente não deveria nem entregar poder para espírito, nem para as pessoas de carne e osso, sabe? A gente deveria tomar um poder para nós, assim, de investigar a nossa própria mente e reagir com liberdade. Seja espírito, seja pessoa de carne e osso, seja o que for, né? A gente enxergando ou não, né? O Rain não é a mesma coisa, Nina. O Grace é um pouco mais profundo. Mas é uma estratégia parecida com o Rain. O Rain é uma outra coisa que eu não vou ter tempo de falar agora, mas é mais ou menos o mesmo princípio, né? De a gente não se atirar e reagir automaticamente, né? A gente parar, trazer atenção para o corpo, perceber o que está acontecendo, lembrar da nossa intenção, como insiders, né? Se lembrar que agora nós somos insiders. Temos carteirinha de insider agora, né? A gente vai olhar para dentro, sentir o que está acontecendo com a gente e procurar sentir o que está acontecendo com o outro de uma forma mais profunda. Quando o outro está manifestando raiva, ele está sofrendo uma aflição da mente, né? Então, é isso que está acontecendo com o outro. A gente sintoniza com isso. Entende o que é melhor fazer naquele momento. Talvez nada, talvez pedir um tempo, talvez abraçar. Procure entender o que vai funcionar naquele momento. E é essa hora que a gente fala que não tem receita, né? Se a gente fizer esses passos iniciais, né? Trazer atenção para o corpo, lembrar da nossa intenção, sintonizar com você mesmo, com o outro, pode surgir um ser ali maravilhoso, que a gente não consegue nem imaginar, que a gente nem deveria tentar imaginar antes. Porque pode ser muito mais verdadeiro, né? Costas fortes, peito suave, frente suave. Então, sustentar a nossa intenção e procurar entender naquele contexto o que seria melhor de fazer. Considerando a possibilidade de não fazer nada. Daí, a hora que a gente fez alguma coisa, ótimo, fizemos, encerra aquele evento, sabe? Dá um fechamento para aquilo. Solta tudo o que aconteceu. Estamos livres para a próxima, né? A gente restabelece o nosso estado natural de corpo, de fala e de mente. G, tem três coisas, na verdade, aqui, acho, duas no YouTube. Uma, Adriana D. fala assim: 5 minutos de raiva faz nosso sistema imunológico decair de funcionamento durante as 6 horas seguintes. Já 5 minutos de compaixão dão um up no sistema imunológico.
Aí depois a Tirza pergunta assim, Jane, meditação pode ser considerada uma escuta autocompassiva? Uma escuta, não. Eu acho que a meditação é a meditação de shamatha, né? Meditação é um termo muito amplo, assim, né? Mas quando a gente fala de shamatha, de estabelecer o corpo, fala a mente no estado natural, descansar na respiração, essa é uma prática radical de autocompaixão, porque ela é o antídoto para as aflições da mente, para todas as aflições da mente, né? Cultivar esse estado calmo, presente, livre. É a prática mais radical de autocompaixão. Não tem nenhum blá, blá, blá dentro. É simplesmente deixar a mente repousar no estado natural, curar a mente. Deixar a mente se curar. Pelo silêncio, pela quietude, pela calma, pela abertura, né? Então, com certeza é uma prática compassiva, de autocompaixão, com certeza. Indicar livro, eu não lembro, mas olha, tem muitos. Eu vou preparar uma listinha de livros, vou mandar para a Adriele. Vai estar disponível no site do SEB Belém, Dri? A gente fez da outra vez, a gente conseguiu colocar um link do Drive tanto na descrição do vídeo do YouTube, quanto na página que a gente anunciou o evento. Então, ficou o link do Drive nos dois lugares. Aí é só entrar no Drive, baixar tudo e ser feliz. Essa explicação do Gracie não está publicada ainda, né? Um livro que eu acabei de traduzir, acabei de mandar para a Luz da Letra. Eles vão lançar o livro da Joana Halifax, que vai chamar A Beira do Abismo. Livro lindo. Acho que é esse o livro que eu ia falar, Wanderlei, mas ainda não está. Ano que vem, eu acho. Em algum momento ano que vem. Mas eu vou mandar o trechinho do Gracie para vocês irem se familiarizando, testando, né? É um livro lindo, mas também tem em inglês, né? Chama Standing at the Edge. Mas, assim, livros clássicos que a gente recomenda sempre, né? Felicidade Genuína, do Alan Wallace. Né? Se vocês não quiserem perder muito tempo, Felicidade Genuína, tem muitos, né? Mas Felicidade Genuína é uma boa base. Então, tudo que a gente está falando, inclusive Shamatha, né? Que a Ide me perguntou. Mas Siddhartha é um romance, né? Um romance. Eu não recomendaria especificamente para esse assunto, né? Mas é uma história do Buda com uma visão particular, assim, né? Então, fofuras, os livros do Paul Ekman também falam sobre isso, mas de novo, né? Tá esgotada a edição em português. Então, a gente vai precisar da edição em inglês, né? Mas eu vou mandar links de filmes, o Coração da Vida, eu vou mandar links de filmes e livros e o que eu puder indicar. Então, a turma já tem uma lista de bibliografia recomendada, né? Então, eu vou tentar agrupar tudo isso e a gente vai colocar na página do SEB Belém. Certo, chuchus? Eu preciso encerrar, porque daqui 10 minutos começa outro estudo, eu preciso ir. Para não dizer que eu preciso fazer xixi antes, né? Só mais bonitinho, só preciso ir. Mas antes da gente encerrar, a gente faz uma dedicação, rapidamente. Sim, sim, praticar 6 paramitas também. Então, vamos fechar os olhos um minutinho, por uns instantes. E nesses encontros a gente vê assim, a profundidade que a gente pode explorar na nossa própria mente, no nosso próprio coração. Também a gente vê que tem muitos recursos disponíveis para isso, muitos mestres falando sobre isso. Então, agora, antes de a gente encerrar, a gente podia renovar o nosso voto de seguir aprofundando nesse caminho de descoberta. Seguir investigando o que perturba a nossa mente, os recursos que a nossa mente, que a gente pode dispor na nossa mente. Que os resultados desse caminho possam trazer
alegria, compreensão, acolhimento, amor para todos os seres que a gente encontrar. Todos os seres, não só humanos, não só visíveis, todos os seres. A gente pode também reconhecer como é maravilhoso a gente poder se encontrar, ter esses espaços para refletir sobre esses temas, sob os auspícios do Lama Santem, esse espaço virtual que ele criou para nós. Então é isso, meus amores. Muito, muito obrigada por tudo. E a gente segue, né? Se encontrando de vez em quando, né, Dri? Sim, por favor. Obrigada, Gê. Obrigada, Sanga, presente tanto pelo YouTube quanto pelo Zoom. A programação do Cérebro Belém está normalzinha, tá? Esse fim de ano. Mas a gente vai seguir. E mês que vem, assim, a gente deve lançar em breve a divulgação, mas mês que vem a gente vai experimentar nosso primeiro retiro online com a Bernadette Brandão. Então, fiquem de olho aí nas mídias sociais, no site do SEB, tá bom? Vamos juntos. Eu queria aproveitar só rapidamente para convidar vocês, toda quinta-feira às 9 da manhã, agora a gente vai ter uma pausa por conta das festas e tudo mais, mas toda quinta-feira às 9 da manhã a gente tem uma prática na internet aberta para todo mundo e assim, variada, né? Que vai conforme o grupo entende que tem que ir, né? A gente vai se encontrando, fazendo práticas, estudos. Neste momento nós estamos estudando os 6 paramitas, viu, Fafá? Usando o livro da Jetsuma Tenzin Palmo. Então a gente vai seguindo conforme vai surgindo os desejos de aprofundar, de explorar temas diferentes. Então, vou mandar também para a Adri um link. Eu vou ter que criar um outro grupo agora, porque a gente já lotou um grupo de WhatsApp. É no Zoom também, Juliana. No Zoom, quinta-feira às 9 da manhã. Eu vou mandar o convite para a Adri postar para vocês. Tá bom, meus amores? Obrigada, Gê. Então, obrigada. Então, cuidem-se. Obrigado, Gê. Beijo. Obrigado, Adriele. Valeu. Obrigado. Obrigada, Gê. Maravilha. Gratidão. Um abraço, Gê. Gratidão, Gê. Adorei. Você é muito engraçada. Divertida. Ela é alegre. Um abraço. Você é muito alegre, está muito próxima da gente. Ai, é espontânea. Adorei, adorei. Beijo, obrigada, querida. Jane, eu também tenho esses bonequinhos do filme, adoro. É mesmo? Ah, minha amiga. A gente finge que compra para a filha, mas é para a gente também. É lógico, eu também compro para a Luna, mas é para mim também. Beijo, querida. Liga logo, tá no banheiro. Beijo. Vai lá, beijo, tchau. Até já.